Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amados, para nós é motivo de grande alegria e grande privilégio estarmos aqui mais uma vez nesta noite para adorarmos ao Senhor de todo o nosso coração, engrandecermos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Até aqui Deus tem falado conosco de uma forma gloriosa, através dos irmãos, das irmãs, dos grupos que aqui vieram à frente. Deus, Ele fala de várias maneiras em nossas vidas e Ele vai somente confirmar através da maior profecia e revelação que é a palavra de Deus nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Abra vossas Bíblias, livro do profeta Ezequiel, capítulo 3. E o verso de número 12, para a nossa edificação. Deus se faz presente neste lugar. Graças a Deus por isso. Profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 12. Somente esse versículo. Amém, igreja? Amém. Diz assim o texto bíblico: E levantou-me o Espírito, eu ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: Bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. Amém? Pode sentar. Aleluia! Quero externar minha gratidão primeiramente a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e continua fazendo e tem nos sustentado até aqui, neste longo período da milícia ministerial, 40 anos de ministério, onde o Senhor nos agraciou, com o dom da sua palavra. É uma dádiva de Deus ministrar a palavra do Senhor, é uma honra ministrar a palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor, presidente da igreja, nosso pastor Alexandre, pelo convite de todos os irmãos, pela confiança na nossa pessoa. Deus abençoe aos amados, todos os ministros aqui, aqui na tribuna, a igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. A recompensa vem da parte de Deus. É o segundo ano, é o conclave, o aniversário deste ministério que nasceu no coração de Deus, e estão aqui congratulando o seu segundo ano de festividade para a glória do nome do Senhor. Que por sua vez eu tive o privilégio de acompanhar os amados irmãos desde o início, eu fiz parte acompanhando aí, e eu me sinto honrado de ver hoje aqui a congregação cheia como ela está. Esta é a aprovação de Deus, é o fruto, aleluia. E que Deus nesta noite está dizendo para os amados irmãos que não seja somente mais um ministério no meio de muitos e milhares de ministérios que existe nos nossos dias de hoje, mas Deus levantou esse ministério debaixo de uma labuta, debaixo de prova, como eu vos acompanhei, aonde ninguém acreditou em vocês, mas Deus acreditou em vocês, aonde ninguém era nada por vocês. Glória a Deus. Deus foi lá e escolheu vocês para fazer a diferença. Deus levantou esse ministério para fazer a diferença. Portanto, meu querido pastor em Cristo Jesus, somos muito amigos, mas a parte de Deus nesta noite, diretamente para o Senhor, não abra mão da palavra genuína. Aleluia. Não abra mão da doutrina da palavra de Deus. Por isso está aqui o fruto, é a aprovação de Deus. Deixe quem quiser falar o que for, o importante é que esteja enquadrado dentro da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E Deus tem surpresa para esse ministério. Aleluia, glória a Deus. Começou a crescer aqui, o campo é vasto, o campo é grande. Como diz o texto bíblico, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros e poucos são os obreiros. Mas Deus vai levantar mais obreiros para ajudar o Senhor. Obreiras, como já tem as mulheres de Deus aqui, mulheres aí que durante todo esse tempo, lado a lado com o Senhor, agora os ministros, os obreiros, vocês chegaram até o segundo ano, debaixo de luta, foi prova, foi perseguição. Quantas vezes o inimigo tem soprado desânimo, tem soprado palavras como Sanbalat e Tobias, quando estavam lá, Neemias e o povo erguendo os muros de Jerusalém, veio com palavras, profecias falsas, para desanimar, colocar um contra os outros. Mas o que prevaleceu foi o amor. O que prevaleceu foi a comunhão. O que prevaleceu foi a graça de Deus. Por isso vocês estão aqui no segundo ano, dizendo
dizendo que só o Senhor é Deus. E Ele já está presente aqui nesta noite. Aleluia. A presença dEle é constante em nossas vidas, em nosso meio aqui nesta noite. Eu vejo um campo muito vasto. Deus tem muitas coisas neste ministério. Deus tem promessas neste ministério. Vocês arrancaram um toco, cavaram buracos, aonde ninguém quer fazer isso hoje em dia. Já quer pegar tudo pronto. Então vocês vieram de baixo. Começou de baixo. Passou pelo deserto, foi lá no vale, igual a Ezequiel, mas agora Deus está levantando para o monte. Aleluia. No monte do Senhor tem promessa, no monte do Senhor tem vitória. Aleluia. Nesta noite, toda esta igreja, este ministério pode dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Pode ter certeza, pastor, obreiros, ministros, irmãs em Cristo nesse ministério, a recompensa vem de Deus. Aleluia. Deus vai recompensá-los, mas não abra mão daquilo que Deus te deu. Fique firme. Aleluia. Vai vir os ataques, faz parte. Vai vir as afrontas, faz parte. Mas fale como Neemias: estou numa grande obra e não posso deixar. Estamos numa grande obra e não podemos largar a mão, pastor, porque Deus vai dar graça. Já deu graça até hoje e vai continuar abençoando. Amém? Amém. Vamos aí para a pregação. Quem vê que Deus ainda fala? Se você vem buscar Deus, prepare, Deus já está falando aqui desde o começo do culto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sou grato a Deus por tudo. Aleluia. E para mim sempre é uma honra quando Deus me dá a oportunidade para. Eu amo pregar a palavra, irmãos. Eu amo ensinar a palavra de Deus. É o que Deus me deu. Foi esse dom, eu amo, aleluia. Eu não abro mão de pregar, eu não abro mão de ensinar, porque é aquilo que Deus me concedeu. É algo que eu tenho de mais precioso, é os dons espirituais, aleluia. É aquilo que o Senhor nos concedeu, é uma dádiva, é um presente que o Senhor nos deu. E infelizmente muitos não têm honrado os dons que Deus tem dado, mas honre aquilo que Deus te deu. Coloque em prática, não enterre. É noite de se enterrar os dons desta noite, o talento. Deus te deu um talento, Deus te deu um dom e você tem enterrado. Não adianta te dar justificativa. Não, porque Deus ele sabe que você tem condições de fazer a obra. Deus sabe que você tem condições de colocar em prática aquilo que Ele te deu. Então não adianta você querer ir lá e esconder, não. Ele vai vir, Ele vai pedir conta. Você vai ter que prestar conta naquele grande dia. Então coloque em prática. Aleluia. Por menor que seja o dom, porque a gente não tem dom menor não. Todos os dons são grandes, porque é dado por Deus. E você está sendo honrado e honrada por Deus pelo dom que Ele te deu. Amém? Amados, o tema em questão que a igreja escolheu é um tema muito profundo, é maravilhoso. É um tema que nos chama para uma grande responsabilidade. Parece um tema simples, parece uma mensagem simples, mas não é. Aleluia. Que quando nós, à luz da Bíblia, começamos a analisarmos, a navegarmos, a nadarmos dentro do texto bíblico e observarmos o texto de Atos em questão, nós temos que voltar lá no princípio, lá no livro do Gênesis. Não tem como não voltar um pouquinho lá no princípio, até chegarmos aqui, irmãos amados e queridos, em Atos dos Apóstolos, que não para somente em Atos dos Apóstolos, há um prosseguimento, e há de prosseguir até o arrebatamento da igreja. Aleluia. Então quando observamos a palavra de Deus, isso já estava no coração de Deus, nos planos de Deus, aleluia, antes da fundação do mundo e de tudo que nele existe, já estava no coração de Deus, que logo mais Ele ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Então quando nós olhamos a criação, Deus criando o mundo e tudo que nele
auxiliar, pelo poder da palavra. Aleluia. Quem estava lá? O Espírito Santo. Aleluia. Sempre houve a ação da Trindade. O Pai nunca trabalhou sozinho, o Filho nunca trabalhou sozinho, o Espírito Santo nunca trabalhou sozinho. Eles nunca trabalham sozinhos. Até hoje eles trabalham em conjunto. Aleluia. É a Santíssima Trindade. É tão certo isso, que no livro do Gênesis, na criação, depois que Deus cria tudo, aleluia, Deus especialmente olha para o Filho e o Espírito e diz: olha, fizemos tudo é maravilhoso, mas falta uma coisa. Desçamos lá e façamos o homem conforme a nossa imagem. Glória a Deus. Aleluia. Quem estava lá? A terceira pessoa da Trindade. Quem é ele? É o Espírito Santo. Aleluia. Desde o princípio ele sempre esteve presente, ele sempre estará presente. E como nós reconhecemos o texto em menção, aleluia, ele veio, desceu e do pó ele nos formou, aleluia, nos embelezou, e o Espírito Santo está sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não parou por ali, aleluia, ele sempre se fez presente, aleluia, na vida do povo de Deus. Aqui é o princípio de todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que é algo de muito especial. Se tem algo de tão especial na vida da igreja, é o Espírito Santo. Até porque para falarmos do Espírito Santo requer muito temor, aleluia, muito respeito, aleluia. Tanto que o texto bíblico vai nos dizer que todo pecado é perdoável, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a Bíblia vai nos dizer que ele intercede por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. Ele tem ciúme de mim e de você, mas esse ciúme que ele tem não é um ciúme humano, não, que provoca o ódio, não. É um ciúme diferente, é um zelo diferente. Aleluia. E foi através dele que nós estamos aqui nesta noite, exaltando e engrandecendo o nome dele. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, podemos pegar os originais, aramaico, hebraico, grego, nós vamos ver lá a presença do Espírito Santo. Nós podemos pegar toda a linguagem da Bíblia, agora foi traduzida, lá está a presença do Espírito Santo. Se você pegar uma Bíblia que ela não fala sobre o Espírito Santo, aleluia, deixa ela de lado, porque está faltando o mais importante, que é a presença do Espírito Santo. Se você pegar qualquer literatura, se você pegar qualquer livro didático para o seu conhecimento e ajuda, aleluia, de comentários, se não falar do Espírito Santo, algo está errado. Ele tem que estar presente em alguma página, ele tem que aparecer, aleluia. Quando eu e você, nós pegamos a Bíblia Sagrada e a desfolhamos, aqui já está a presença dele, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Ele está sempre presente em textos, em versículos, em capítulos. Louvado seja o nome do Senhor. Como a Bíblia é, aleluia, a palavra de Deus, nós observamos que a Bíblia contém 31.173 versículos, 3 milhões aproximadamente, e 350 mil letras e palavras. Lá está falando do Espírito Santo. Aleluia. São 66 livros que apontam a ação, a presença do Espírito Santo. Aleluia. É o amado, ele é glorioso. Aleluia. É ele que enche a igreja. Quando olhamos para o texto bíblico, ele começou lá em Gênesis, ele estava presente em Êxodo, aleluia, quando Deus aparece para, aleluia, o grande líder Moisés, no meio da sarça ardente. Você acha que o Espírito Santo não estava lá? Por que você acha que a sarça ardente no fogo não se consumia? Porque o Espírito Santo, dentro da Bíblia, ele é fogo, dentro da Bíblia ele é vento, dentro da Bíblia ele é óleo, dentro da Bíblia ele é unção, dentro da Bíblia ele é fogo que consome, dentro da Bíblia ele é brasa viva. Aleluia, é o Espírito Santo. Aleluia, ele estava lá quando Deus convida Moisés para subir no monte Sinai. Aleluia, que Deus se apresenta para ele. A Bíblia diz que o monte começou a fumegar, primeiro pela glória de Deus, segundo pela ação do Espírito Santo. E Moisés desce lá do monte, aleluia, tão revestido que o povo lá embaixo, quando olha para ele, já está um desviado, não aguenta cair por terra, porque a presença do Espírito Santo, aleluia, ela marca, aleluia, ela mexe, aleluia, ela fede dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia,
a Bíblia vai nos dizer que Deus foi ali tratando com Moisés de uma forma especial. Moisés, ele precisava sentir um pouquinho da presença do Espírito Santo. E aí, para quem não sabe, naquele período lá da lei do Velho Testamento, o Espírito Santo não agia como age hoje em nossas vidas. Quando Deus queria encher um dos teus servos, ou um dos profetas, ou um dos sacerdotes, aleluia, um dos juízes, para uma grande obra, o Senhor derramava um pouquinho do Espírito Santo, e ele sentiu, só bastava um toque, aleluia, já sentiu o revestimento, e ali ele saiu para fazer a obra. A Bíblia vai nos revelar que, aleluia, depois de algum tempo que Moisés está liderando uma grande responsabilidade. Ninguém pode liderar um povo se não tiver a unção do Espírito Santo. Aleluia, não existe liderança sem a presença dele na sua vida. Aleluia, é indispensável. Então a Bíblia vai nos revelar dizendo que, aleluia, Deus vai falando com Moisés, e quando chega lá no livro de Números capítulo 11, aleluia, ele recebe um conselho do seu sogro Jetro. Aleluia, ele fazia tudo sozinho, mas ele precisava de ajudantes. Ninguém consegue fazer nada sozinho por toda a vida. Tem que ter alguém de confiança ao lado, tem que ter alguém para ajudar. Por isso Jesus falou, tem que ser de 2 em 2, porque se um cair e fracassar, o outro vem aqui e levanta, dá a mão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, quando eu olho, aleluia, Deus convidando Moisés para sair do arraial, aleluia, da tenda para fora do arraial com 70 anciões. A Bíblia vai nos dizer que Deus surpreende Moisés. Aleluia, Deus prepara 70 anciões. Anciões daquele período eram homens experientes, não era qualquer pessoa. E Deus não ia preparar qualquer pessoa para estar do lado de Moisés. Para estar do lado de um grande líder, tem que ter preparo, tem que ter unção, tem que ter graça, tem que ter compromisso, tem que ter temor, tem que ter responsabilidade, tem que estar dentro da palavra. Então levanta qualquer um para estar ao nosso lado. Por isso você não pode andar com qualquer tipo de pessoa. Aleluia, tem que orar, pedir, aleluia, discernimento para Deus. Aleluia. Então a Bíblia diz que Deus convida Moisés, e Moisés questiona, e Deus diz: Moisés, porventura está a minha mão encolhida, ou a minha palavra que eu falo vai cair por terra? Portanto a minha mão está, aleluia, estendida para abençoar e operar maravilha, e aquilo que eu falei eu vou cumprir, aquilo que eu prometi eu vou dar. Eu sou Deus. Aleluia. Mas quando Deus repreende Moisés, aleluia, amorosamente, desta forma, Deus diz: eu quero você e os anciões fora do arraial. Aleluia, amanhã santifica o povo. Aleluia, porque eu vou fazer coisas maravilhosas. Aleluia, eu vou te surpreender, Moisés. Você vai ver algo que você nunca viu em toda a tua vida como líder. Eu vou me revelar de uma forma sobrenatural. Tem momentos que Deus se revela na vida da igreja de surpresa. Deus vai pegar crente de surpresa nesta noite. Vai se revelar no teu ministério, vai se revelar na tua chamada, vai se revelar na tua vocação. Se prepare aí, porque Deus vai fazer coisas tremendas. Aleluia! A Bíblia nos diz que Moisés santifica o povo e sai na manhã seguinte, aleluia, de dentro do arraial. Mas a Bíblia vai nos dizer que naquele momento a nuvem ali se apresenta. Aquela nuvem representava a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus está diante do povo durante o dia na coluna de nuvem, durante a noite na coluna de fogo. Aleluia, mas quando eles estão fora do arraial, aleluia, Deus desce na coluna de fumaça e de nuvem. E Deus faz o que? Deus faz o que? Aleluia, os anciãos estão reunidos. Faltava algo para os anciãos ajudar Moisés. Sabe o que é que Deus faz? Deus toca aqui em Moisés e tira um pouquinho do Espírito da unção e derrama no 70. Vai derramando. Sabe o que acontece? O milagre acontece. Eles começam a profetizar. É língua estranha para lá, é língua estranha para cá. Quando começa a profetizar, aleluia, Deus tira da unção de Moisés, derrama nos 70 anciãos. Eles começam a profetizar e Deus começa a confirmar, aleluia, a ação dele na vida dos 70 anciões, e diz: agora vocês estão preparados para ajudar meu servo Moisés na peleja e na luta. Aleluia. Eles profetizaram naquele dia e depois nunca mais profetizou. Escute, vem comigo dentro da Bíblia, mas não para por aí. Ficou 2 dentro do arraial da tenda. O nome de um é Eldade e o outro é Medade. Alguém viu e correu, foi até Moisés, viu Moisés, aleluia. Não são só os 70 anciãos que profetizou aqui, recebendo
Espírito Santo é. Aleluia, mas tem coisa dentro da tenda lá. Está profetizando e Josué ficou enciumado. Já quis puxar a espada. Tem pessoa que não entende a forma de Deus trabalhar. E você só fica em paz. Quer que eu cale a boca deles? Porque eles estão profetizando, não está no meio. Eles não estão no meio, mas está no escrito no livro da vida da salvação. Deixa eles profetizar. Deixa eles abrir a boca. Deixa Deus usar eles. Nós vamos impedir que Zana, que toda a congregação profetizasse. Deixa profetizar. Deixa falar em mistério. É Deus, aleluia. É Deus usando. Deus usa quem Ele quer. Ele faz como Ele quer. Opera como Ele quer. Enche como Ele quer. Envia onde Ele quer. Deus faz como Ele quer. Olha quem é você. Para impedir a obra de Deus. Quem somos nós para impedir a obra de Deus? Se a criança quer abrir a boca, se Deus quer usar a criança, deixa a criança profetizar. Se Deus quer usar a jovem, deixa Deus usar ela. Só que estamos numa época em que os santarrões, os religiosos querem fechar a boca daqueles que Deus usa. Toma cuidado, não toca não. Toma cuidado, fica no teu lugar. Deixa Deus usar, deixa Deus usar, deixa Deus levantar, deixa Deus encher. Deus usa moça, Deus usa moço, Deus usa criança. Deus abriu a boca da jumenta, quanto mais uma criança. Profetizamos lá. Vamos fechar a boca? Não. O que é isso, rapaz? Você está doido? O que é isso? Quem somos nós? É melhor eles profetizar do que murmurar. É melhor eles profetizando do que fofocando. É melhor eles profetizando do que se levantando calúnia. Deixa profetizar. É Deus no negócio. É Deus no negócio. Aleluia. Deixa aí Deus agir e trabalhar. Estão querendo esbarrar o teu ministério. Estão querendo esbarrar a tua vocação. Estão querendo fechar a tua boca. Mas não vai conseguir. Porque maior é aquele que está conosco aqui nesta noite. Abre a tua boca. Deixa Deus te usar. Dá lugar. Aleluia. A Bíblia não diz, mas eu quero que alguém fale, dá na carne, dá nada. Se você não tem o discernimento, cala a boca. Deixa Deus usar. Deixa Deus trabalhar. Se você não tem o dom de discernimento, cala a tua boca. Não toca não. A obra de Deus, Ele usa quem Ele quer. Ele vai levantar quem Ele quer. Aleluia. Eu já estou vendo o agir de Deus aqui nesta noite. Aleluia. A unção já está descendo aqui neste lugar. Deus vai encher crente, vai. Deus vai renovar crente, vai. Hoje Deus vai te pegar aqui. Hoje Deus vai te colocar no estreito. Aleluia, mas é para uma boa obra. Deus vai chacoalhar crente aqui hoje. Escute, mas não para por aí. Depois desse episódio, aleluia, Deus Ele vai agindo de outras formas sobrenaturais. A Bíblia nos afirma dizendo que, aleluia, lá estava Gideão. Ele vai para o campo de batalha e Deus diz, olha, pega aí, aleluia, pega aí as ferramentas, pega aí as armas, pega também aí os cântaros, mas não esquece da rocha. Aleluia, com 300 homens eu vou te dar vitória, mas eu vou te surpreender. Você não está sozinho, Gideão. Mas Senhor, de 31.700 reprovados, eu reprovei, porque eles não creem na ação do meu espírito. Eu reprovei, porque eles não creem no meu poder. Mas esses 300 aí, está na minha presença. Os 300 está na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vai para o campo de batalha. Quando os midianitas vier, vai levantar o cântaro, quebra o cântaro, vai levantar a buzina, corta a buzina e levanta a tocha. A tocha é a presença, é a presença, é a presença, é a presença do Espírito Santo no meio do meu povo no campo de batalha. O Espírito Santo está conosco. Levanta a tocha. Gideão fez como Deus ordenou. Os soldados tocou as trombetas, quebrou os cântaros, levantou a tocha. Quando levantou a tocha, foi fogo para tudo quanto é lado. A espada do Jeová cantou para tudo quanto é lado. É demônio caindo para lá, é demônio caindo do outro lado, é midian que vai caindo para lá. E o povo dizendo só: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mas não para por aí, não parou em Gideão. Vamos dentro da Bíblia. O mesmo aconteceu. Deus usando o grande juiz da época. O nome dele é
Sansão é um nazireu separado para Deus, para a obra. Aleluia. A Bíblia vai nos revelar dizendo que o Espírito de Deus se apoderou ali de Sansão. Ele vai e despedaça o leão que veio contra ele. Outro dia o Espírito de Deus se apoderou de Sansão. Ele pega os portais de ferro da cidade de Gaza e está levando nas costas quase a meia-noite, e o Espírito de Deus está com ele, está na sua 7 tranças. Louvado seja o nome do Senhor. As 7 tranças de Sansão tinham unção, as 7 tranças de Sansão tinham a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cortaram tudo, aleluia. Mas lá na frente ele se arrepende, ele reconhece, o Espírito de Deus se apodera dele, e ele naquele momento se vinga, aleluia, dos seus inimigos. Aleluia, o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Deus já te deu graça, Deus já te deu unção, Deus já te deu autoridade, Deus já te deu visão espiritual. Faz a obra, se levanta, marcha, aleluia, porque maior é aquele que está na nossa frente. Aleluia. Mas a Bíblia vai nos revelar dizendo que não para somente em Sansão. Deus usa os demais na frente, Deus usa o sacerdote. Só quem poderia entrar no lugar santíssimo era o sumo sacerdote uma vez por ano, aleluia, cujos sacerdotes tinham que ser da linhagem dos levitas. Por que da linhagem dos levitas? Ainda temos os levitas, porque os levitas tinham intimidade com Deus, os levitas tinham compromisso com a voz de Deus e com a palavra de Deus. Então Deus usou, aleluia, os levitas para, aleluia, ministrarem no santuário e no santo do santo, aleluia. Mas o Espírito de Deus estava sobre o sacerdote. A Bíblia vai nos dizer que quando eles entram no santo do santo para acender o castiçal, que é o candelabro que tem as 7 lâmpadas, ali estava a ação do Espírito Santo. Aleluia. Mas não para por aí. A Bíblia vai nos dizer que quando a arca é, aleluia, roubada, ela é tirada do meio de Jerusalém, Davi fica preocupado. Aí passando o tempo, depois buscam a arca fica na casa de Obed-Edom. Durante 3 meses a presença de Deus estará, e onde a presença de Deus está, o Espírito Santo está presente. E onde o Espírito Santo está presente, a prosperidade, a unção, a graça, a poder, a revestimento. Aonde estiver o Espírito Santo, aí a liberdade. Você tem liberdade para exaltar, para adorar, para glorificar, em nome de Jesus Cristo. O Espírito de Deus está sobre a sua vida aí. Ele te move, ele te enche, ele te usa. Aleluia, nesta noite. Aleluia. Mas, amada e querida igreja, não para por aí. Louvado seja o nome do Senhor. Depois a arca retorna para o seu lugar de origem, e Davi, ele se alegra e ele dá uma festa. Quando ele dá uma festa, ele começa a pular e a rodopiar, e alguém diz: ele está endemoniado. Não está não, ali é poder de Deus na vida dele. Aleluia. Alguém começou a apontar: o rei está, aleluia, desconvertido. Não está não, a presença está no meio dele. O Espírito Santo voltou, ele está sentindo a presença, ele se alegrou, chamou Obed-Edom e os seus 68 irmãos levitas, aleluia, e cantores, aleluia, para entoar e adorar o Deus de Israel. E houve uma grande festa, aleluia. Davi, ele louvou, aleluia, sempre engrandeceu o nome do Senhor naquele grande dia. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a Bíblia vai nos dizer que não para por aí. Aleluia. Mais adiante, Deus usa os profetas da mesma forma, e exalte o Senhor. A Bíblia vai nos revelar dizendo que quando Deus levanta o profeta Elias para falar contra Acabe e Jezabel, existe ali um atrito muito grande. E a Bíblia vai nos revelar dizendo que Elias, cheio da unção de Deus, e o Espírito de Deus se apoderou dele, que ele chama o povo para uma responsabilidade e diz: se o Senhor é Deus, segue-o, e se é Baal e Azerá, segue a eles, mas para de cochear em 2 pensamentos. Aleluia. Vocês vão sentir algo que vocês nunca sentiram na vida de vocês, mas vocês têm que seguir a Deus. E o profeta, ele lança um desafio. Como todos nós conhecemos a história,
aleluia, contra os profetas falsos. Sendo ele o único profeta naquele momento, ele enfrenta 850 profetas falsos. 400 profetas de Jezabel e mais 450 de Azerá. Faz aquele desafio do altar. E ele diz: vamos clamar, e o Deus que responde com fogo, esse é Deus. O desafio é lançado e o povo fica observando. E aqueles que serviam a Baal e a Zerá se retalharam, pularam, não acontecia nada. O profeta Elias lá distante, sentado, o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele começa a ter ousadia e a zombar ali dos profetas falsos. Chama mais alto, acho que ele está dormindo, ele vai se despertar. Não grita, acho que ele está viajando, ainda vai chegar na viagem. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo tem ousadia. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo tem autoridade. Quem tem o Espírito Santo fala na hora certa. E Deus confirma a palavra na sua boca. Aleluia. Quando tudo acabou, o profeta consertou o altar, sobe no monte. Aleluia. A unção era tão grande que antes de terminar a oração, o fogo desceu do céu, consumiu o sacrifício e o holocausto, e todos se curvaram, aleluia, diante de Deus, e começaram a clamar bem alto, dizendo: o Deus de Elias é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Ele é o Deus que responde com fogo. Mas não para por aí, igreja. Vamos saltar mais um pouquinho. A Bíblia nos afirma dizendo que quando Josafá ele se depara com uma mensagem tenebrosa, aleluia, dizendo: o mensageiro vem contra vós e contra o povo de Deus, os amonitas e os moabitas, é um exército enorme. O rei Josafá, ele fica apavorado, mas ele toma uma atitude. Naquele momento ele faz uma convocação, e na convocação ele diz: vamos orar e jejuar, vamos colocar a boca no pó e vamos buscar um socorro que vem do alto. Aleluia. Quando ele faz essa convocação e todos se prontificam, aleluia, desde manhã está orando e jejuando, de tardezinha Deus manda a resposta. O Espírito de Deus, diz o texto bíblico, se apodera, aleluia, do jovem chamado Jaziel, aleluia, no meio da congregação, e diz assim, vem a profecia. O Espírito de Deus toma ele e diz: assim diz o Senhor, Josafá e Jerusalém e Judá, não temais, nem vos assusteis por causa do adversário, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Na peleja não é de peleja, fica em peleja, o livramento é vitória da parte de Deus. A peleja não é tua, a peleja não é tua, a peleja é de Deus nesta noite. Eu creio. A Bíblia vai nos dizer que depois desse episódio, não para por aí, Deus vai usando também lá na frente o profeta Eliseu. Eliseu foi usado poderosamente. Mais uma vez, o Espírito de Deus se apodera do profeta, aleluia. Quando ele profetiza, Deus faz a obra. Quando ele abre a boca, Naamã é obrigado a mergulhar 7 vezes no Jordão, e um milagre acontece, aleluia. Quem tem o Espírito de Deus, quando abre a boca, Deus se responsabiliza, aleluia. Quem tem o Espírito de Deus na vida, pode falar, pode ir aonde for, Deus está contigo. O Espírito de Deus está com a igreja. Aleluia. Aleluia. Mas não para por aí, igreja. Observamos o texto bíblico, que é muito imenso, aleluia. A Bíblia vai nos dizer que lá na frente Deus quer corrigir o seu povo, a nação de Israel. Deus lança a mão do profeta Ezequiel no capítulo 2, aleluia. Ezequiel vai dizer que o Espírito de Deus entrou em mim, aleluia, me colocou de pé, aleluia, e me fez andar, aleluia, no vale, descer no vale, e depois colocou na minha boca um rolo, aleluia, nos meus lábios era como mel, mas no ventre, aleluia, amargo, é o rolo, é a mensagem. E Deus diz: fala e profetiza, eu vou fazer a obra, eu vou fazer o milagre. Abre a boca, o meu Espírito está sobre você. Abre a boca, profetiza, filho do homem.
no capítulo 37, Ezequiel, ele profetiza, e conforme o Espírito de Deus lhe concedia, e ele diz: vem dos quatro cantos da terra, ó Espírito de Deus, e profetiza nesse vale de osso seco. Quando ele profetiza com o Espírito, Deus levanta a nação de Israel, e há o renovo, e há a fortaleza. Deus restaura a nação de Israel. Deus vai restaurar os teus sonhos aqui nesta noite. Deus vai restaurar a tua esperança. Deus vai restaurar os dons da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não para por aí. A Bíblia vai nos revelar dizendo que Deus tinha feito uma promessa que iria se cumprir mais adiante. Deus abre a boca do profeta Joel no capítulo 2 e versículo 28, dizendo: e acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos jovens profetizarão, aleluia, os anciões terão visões e sonhos, e sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito e profetizarão, aleluia. É uma promessa que veio se cumprir, aleluia, lá na frente. Mas antes de se cumprir no ministério de Jesus, em Lucas 24, versículo 49, antes de Jesus mandar os discípulos ir para o campo, aleluia, e criar e fazer discípulos e pregar o Evangelho, ele disse assim: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder do meu Espírito. Aleluia! Escute, quando Jesus fala isso para os discípulos, ele está dizendo: não é em qualquer lugar que eu vou manifestar o meu Espírito, não é em qualquer lugar que o Espírito Santo vai descer, não é na vida de qualquer um que ele vai descer. Tem um lugar certo, tem um dia certo, tem a hora certa, tem o momento certo, mas é em Jerusalém. Fica lá, que é lá que vai vir o investimento, aleluia. E eles obedeceram, foram para Jerusalém. Aí vem Atos dos Apóstolos, aleluia, no capítulo 2, aí se cumpre-se o dia de Pentecoste, aleluia. A Bíblia vai nos dizer que esta profecia de Joel se cumpre em Atos capítulo 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar do cenáculo, 120 novos convertidos, clamando, aleluia. Um dia ouviram falar da promessa do derramamento da profecia de Joel, e eles queriam receber, aleluia, o Espírito Santo. Eles queriam ter uma experiência com o Espírito Santo. Então a Bíblia vai nos dizer que eles estavam todos reunidos e entra um propósito: oração e jejum. Oração e jejum é o primeiro dia. Eles estão orando, aleluia, jejuando e adorando. Três coisas aconteceram aqui no cenáculo. Estavam reunidos num só amor, numa só fé, numa só comunhão. Observe, um grupo orava e outro grupo adorava ao Senhor, e todos em jejum, aleluia. Deus recebendo. Vem o segundo dia, eles não param, dizendo: derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito, derrama sobre nós, Senhor, aleluia. A promessa. Vem o terceiro dia, não acontece nada. Vem o quarto, quinto, 10º dia, estão lá colocando pó. Mas nós queremos a promessa, nós queremos receber a bênção. Derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Queremos receber e começar a cantar aquele da harpa lá. Derrama sobre nós o teu Espírito, ó Senhor, aleluia. Vem o 15º dia, estão lá no mesmo propósito, e Deus recebendo, e Jesus dizendo: Pai, manda. Eles estão sedentos, eles precisam para fazer a obra, eles são apóstolos agora, aleluia. E Deus diz: espera um pouquinho, eu quero receber mais, eu quero receber mais, eu quero que eles busquem mais, eu quero mais adoração, eu quero mais glória. Deixa eles buscar mais. 17º dia, estará o povo botando pó, aleluia. Já estavam sentindo uma graça, aleluia. O Espírito Santo já estava se aproximando. 19º dia, eles botando pó, clamando
Espírito, derrama, Senhor. Manda, Senhor, a promessa. Nós queremos receber a promessa. Queremos sentir o Espírito Santo. Queremos sentir o fogo, a alegria do Espírito Santo. 20º dia. Aleluia, Senhor. 19 dias buscando, não aconteceu nada. 19 dias buscando, Deus fica em silêncio. 19 dias de propósito. Parece que o céu se fechou. Alguém pode dizer, eles parou, não. Propósito é propósito. Glória a Deus. E muitas vezes nós oramos aqui, já queremos que Deus responda de imediato. Ah, se Deus não responder, não venho mais para a igreja. Quem vai perder é você. Se orou, aguarde, espere, não tem. Aleluia. Glória a Deus. Não murmure, fique na posição. 20º dia. Já estava lá emagrecendo. Há muitos dias. E Deus não resiste. E Jesus intercedendo lá. Eles orando aqui no propósito. E Jesus intercedendo lá. Senhor Pai, manda. Manda, eu falei. E os discípulos não queriam que eu viesse. Mas quando eu ressuscitei, fiquei um pouco com eles. E falei, eu vou para o Pai. Mas eu vou enviar um Consolador. Aleluia! E os discípulos não queriam deixar. Pai, eu vim. Mas eu falei, eu preciso ir. Eu preciso ir. E Jesus falou, se eu não for, o Espírito de Deus não desce. Aleluia. Se eu não for, Glória a o Deus. Consolador não vai descer. Estavam lá buscando a Deus naquele momento. Glória a Deus. E Jesus falou, eu prometi, Pai. Eu prometi. Aleluia. Eu prometi. É uma promessa. E eles estão lá pedindo já faz 20 dias. Manda, Pai, agora o Consolador. Porque depois eu vou retornar, mas o Consolador tem que estar com eles. E a Bíblia vai nos dizer, 21º dia, Jesus intercede e o Pai manda. Aleluia, o Espírito vai descendo, eles estão lá clamando. Derrama, Senhor, sobre nós o teu Espírito. Nós queremos ter experiência, queremos sentir Ele, andar com Ele, orar com Ele, pregar com Ele, evangelizar com Ele, visitar com Ele. 21º dia, o Espírito se apresenta como um vento veemente. Aleluia! Aleluia! Eles estão surpreendidos com um vento veemente. Quem é este vento que fazia? Aleluia. Conforme eles foram sentindo este vento veemente, a Bíblia diz que eles se levantam, não se contêm, e naquele momento são batizados com o Espírito Santo e com fogo, e recebem os dons espirituais. Eles se glorificam e começam a glorificar. É mistério para lá, é mistério para cá, é língua estranha para lá, é língua estranha para cá. Ninguém consegue se segurar. Um abraço outro, aleluia. E o Espírito desceu, e começou a dar os dons espirituais. Aleluia! A promessa se cumpriu da profecia de Joel. Buscaram tanto tempo e recebeu. Quer receber o Espírito Santo? Tem que perseverar. Quer receber o Espírito Santo? Tem que ter intimidade. Quer receber o Espírito Santo? Tem que largar as coisas do mundo. Quer receber o Espírito Santo? Desce. Toca no pó. Desce. Olha, medita na palavra. Quer receber o Espírito Santo? Tenha união, tenha comunhão com os irmãos, porque Ele vai além te surpreender. Aleluia! Todos foram batizados e cheios do Espírito Santo, diz a palavra. E o Espírito Santo foi distribuindo os dons espirituais conforme lhes concedia. Os judeus e algumas seitas que estavam lá fora, observando, diz, eles estão com monstros, ou seja, estão endemoniados, danada. É poder. É poder do Espírito Santo. Está cheio de unção. Aleluia. Ele me disse, meu não, é o Espírito Santo. É da carne, é emoção, meu não, é o Espírito Santo. Está sobre eles. Estão sentindo o poder. Quando o Espírito Santo desce sobre a nossa vida, a unção desce, você não se mantém. Tem que se levantar do barco, abrir a bocona, exaltar, glorificar e adorar.
Oh, glória. Depois de 20 dias, recebe a promessa. Depois que receberam os apóstolos, já sai Pedro pregando com ousadia. Quem dá ousadia, quem dá eloquência, quem dá sabedoria, quem dá entendimento da palavra é o Espírito Santo. E Pedro vai lá na praça e prega. E quando ele prega, quase 3.000 almas se rendem a Jesus de Nazaré. Na segunda pregação, quase 2.000 almas. Ou seja, na pregação, duas pregações de Pedro, cheio do Espírito Santo, quase 5.000 almas se converte aos pés de Jesus Cristo. A poder, quem tem o Espírito Santo, tem unção, tem graça, tem autoridade. Deus te chamou para ser diferente. Deus quer te encher nesta noite. Receba aí de Deus, receba aí de Deus, receba renovo, receba unção. Sinta a presença dele, sinta a gentileza, sinta a presença do Espírito Santo. A promessa chegou até a mim, chegou até você. Depois de anos apóstolos, aleluia, nunca mais o Espírito Santo se ausentou. Ele está sobre mim, está sobre a igreja, está sobre você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Quero chamar aqui na frente, com a permissão do pastor da igreja, você que já faz muito tempo que já não sente mais a presença de Deus na tua vida.